Aqui, ó. Pessoal, nós estamos ao vivo aqui em São Bernardo do Campo. Agora a presidenta Gleisi vai falar, vai fazer um pronunciamento aqui. Está ao lado do deputado federal Pracidelli, do Gilberto Carvalho. A gente está aqui direto do sindicato esperando aí a entrevista oficial da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, que vai falar sobre o que vai ser feito a partir de agora. A gente está na expectativa para ter mais informações a respeito da possível soltura do presidente Lula ou do que o partido vai fazer a partir de talvez do que seja mais uma negativa da justiça de tentar manter o ex-presidente preso. Vamos escutar agora a presidenta do PT. Olha, é um absurdo que nós tivemos agora em relação à decisão sobre a soltura do presidente Lula. Não é possível que o presidente do TRF4 se utilize desse instrumento de orientação à Polícia Federal para não deixar executar uma ordem judicial de um desembargador que tem o mesmo nível que ele em termos de decisão judicial. Nós temos uma decisão que está desde manhã para ser cumprida pela Polícia Federal. E a Polícia Federal tem feito sucessivos adiamentos de soltura do presidente Lula, no nosso entender, para dar condições de que decisões diferentes e não judiciais de orientação administrativa possam barrar a soltura do Lula. Contra uma decisão judicial tem que se ter um recurso. Qual é o recurso que foi interposto para que o presidente do tribunal, ou antes, o desembargador que foi relator do caso do presidente Lula, pudesse dar decisão contrária ao que deu o desembargador Favreto, que está em plantão agora como desembargador do TRF4? Qual foi a ação que fez com que esses magistrados pudessem decidir de forma diferente? Mudou o processo judicial brasileiro? Isso é uma afronta à democracia, é uma afronta ao Estado Democrático de Direito, ao direito do presidente Lula. E isso, com certeza, dá desestabilização às instituições no país. Nós não conseguimos entender por que esse afã de deixar Lula preso. Se Lula tem direito a ser solto, se tem uma decisão judicial que diz que ele pode ser solto, que ele não oferece risco ao processo, que ele não oferece risco à sociedade e que ele está tendo seus direitos, inclusive como pré-candidato a presidente da República, sendo tolhidos por uma ação que é a sua prisão e que é inconstitucional, por que não soltá-lo? Qual é o medo dessa gente? Que risco oferece Lula? Que risco oferece Lula ao sistema? Oferece risco ao quê? Eleitoral? É isso? Não querem soltar Lula porque tem medo de disputar a eleição com ele? É vergonhosa a decisão do TRF4, mas mais vergonhosa é a decisão da Polícia Federal, que ficou em marolas, em sucessivos adiamentos da soltura do presidente Lula. O ministro Raul Schuchmann tem muito o que explicar ao país. A Polícia Federal é um órgão executivo, ela tem que cumprir decisão judicial. Ela não pode se submeter a esse tipo de manobra que foi feito no Judiciário do Sul do Brasil, no TRF4. Eu lamento muito que isso tenha acontecido, o PT lamenta muito que isso tenha acontecido, e eu acho que nós chegamos num momento muito difícil para a situação judicial do presidente Lula. Nós já temos denunciado essa situação, que ela é ilegal, inconstitucional, ela é uma ofensa, inclusive, aos direitos humanos do presidente. Agora nós vimos que realmente está numa situação insustentável. O que eles vão explicar na ação? O que vão dizer? Por que um presidente de tribunal, sem ser instado por um recurso, faz uma orientação ou uma decisão?
A que nível nós chegamos? Nós queremos respostas do Judiciário e resposta do Executivo. Por que a Polícia Federal não cumpriu a decisão judicial que lhe foi colocada, aliás, desde a manhã de hoje, e manteve o presidente Lula preso? Qual que é o caminho agora, presidente? A apelação para outra corte? Nós vamos recorrer, claro, judicialmente nós vamos recorrer, mas estamos fazendo uma denúncia ao povo desse país. Estamos fazendo um apelo, inclusive, para que as pessoas vejam o que está acontecendo com o Lula. Por que só com o Lula isso? Se fosse alguém ligado a outro partido, estaria solto? Aliás, temos vários exemplos que aconteceram recentemente. Por que Lula tem que continuar preso? Lula é um risco tão grande à eleição? É isso? Eles têm medo de disputar com o Lula na urna? Soltem o Lula e disputem. Eles não têm a razão? Não estão achando que estão certos no processo que fizeram? Estão aí tão seguros de si? É um absurdo o que está acontecendo. Isso coloca o país numa instabilidade muito grande. Por que a senhora falou isso? A senhora falou isso, a senhora falou que vê o ex-presidente Lula depois de um momento judicial muito difícil. O que faz a senhora hoje, mais do que antes, acreditar nisso? Como é que a senhora vê a saída para isso? Porque nós vimos agora uma situação prática. Tivemos uma decisão judicial com base num pedido que foi feito ao TRF4 e ao invés de se ter um recurso dessa decisão judicial, nós tivemos manifestações administrativas de um relator do processo que estava de férias, portanto não podia se manifestar, e agora do presidente do tribunal. Qual recurso chegou a ele? Em base do que ele está dizendo para não se cumprir a decisão do desembargador Savreto? Quem é ele? Qual é o poder que ele tem? Eu nunca vi nenhum presidente de tribunal agir de ofício como se agiu agora. É só porque é contra o Lula? É por isso que nós estamos dizendo que é um momento judicial difícil para o presidente Lula. E que ele externou tão bem na sua carta. Será que nós podemos continuar acreditando nas instâncias judiciais? Será que isso tudo não faz parte de uma grande farsa? A gente se pergunta disso. A senhora tem esperança que o Lula seja solto, presidente? Minha esperança está no povo brasileiro, que a gente efetivamente cobre a democracia, que efetivamente cobre a responsabilidade das instituições. As instituições têm que ter responsabilidade nesse país. O executivo, o legislativo, o judiciário. Me parece que parte dessas instituições e parte delas dentro da mesma instituição não estão tendo isso. Mas a senhora não confia mais na hipótese de libertação dele pelas instituições? Eu espero que o Supremo Tribunal Federal possa restabelecer o processo legal. Espero mesmo, e nós vamos recorrer. A militância só tem uma orientação, é ir para as ruas, é denunciar, é falar da barbaridade que está acontecendo, utilizar as redes sociais. É isso que nós podemos fazer. Não nos resta muito outras coisas a fazer. Vamos recorrer, acreditamos que possamos ter por parte do Supremo o resguardo da Constituição, queremos crer nisso. Agora, que é um absurdo o que aconteceu, é um absurdo muito grande. Não tem justificativa esse presidente, esse Thompson, que já se posicionou politicamente contra o Lula, contra o PT, teve sua chefe de gabinete falando politicamente contra, dar uma decisão administrativa dessa, porque não é judicial. Ele não foi instado a se manifestar por nenhum recurso. Agora, o fato de o desembargador substituto, ter sido filiado ao PT, se levantou muita crítica em relação a isso, presidente. Isso coloca ele em suspensão em relação a esse processo? Vocês colocam o Moro também nessa situação? Que o Moro andou de converscotes com o PSDB o tempo inteiro. Ou você viu alguma foto do Moro com algum petista? Mas com todos os do PSDB você viu. Então, quer dizer, o Moro pode, mesmo sendo partidário, pode usar a decisão, e essas decisões são tidas como isentas. Agora, alguém que teve uma filiação, que depois se desfiliou e que nunca mais andou com ninguém do mundo político, não pode. Qual é a balança que nós temos para medir isso? É muito ruim o que está acontecendo no país. É perseguição pura ao presidente Lula. Perseguição, sim, porque não querem que ele seja candidato a presidente da República. Nós só temos a lamentar. Gleisi, qual é o estado de espírito do presidente Lula? Você dizer que se vai bem? Eu não estive com ele, então não posso dizer. Gente, deixa eu...
Vamos explicar ao povo brasileiro como que a polícia recebe uma ordem e não cumpre. É um absurdo. À espera de uma revogação da decisão, isso coloca num perigoso relativismo o valor da lei no Brasil. Ela só vale para uns, não vale para outros? Com a palavra, o senhor Raul Jungmann, espero que publicamente o Brasil responda a essa questão. Obrigada, ministro. Obrigada. Bom, falamos aqui com o Gilberto Carvalho, ex-ministro do presidente Lula. A Gleisi agora está subindo lá no carro de som aqui em frente ao sindicato. O pessoal está amotinado aqui na resistência, assim como aconteceu há mais de 90 dias. É bom lembrar que quando o Lula esteve preso aqui no Sindicato dos Metalúrgicos, existia uma grande mobilização de pessoas em volta e que a decisão, mesmo assim, foi cumprida, mesmo representando um enorme perigo de vida para esses cidadãos, né, que estavam aqui. Bom, a Gleisi vai falar. Vamos ver se a gente consegue subir lá. Os jornalistas livres podem subir? Se eu conseguir, né? Você pode segurar aqui, eu vou subir? Aqui nós estamos a favor de tudo que é livre. Tudo que é livre? Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Daqui a pouquinho, companheira Gleisi, presidenta do PT, vai falar com todos nós. Fica tranquilo que eu te seguro. Lula! Lula! Lula livre, Lula inocente, Lula presidente. Lula representa o nosso sonho, representa o sonho do povo brasileiro, o sonho das crianças, da juventude, homens e mulheres, dos desempregados e das desempregadas, da comunidade LGBTI, da juventude negra. Representa o sonho dos rurais, dos sem terra, dos sem tetos. Representa o sonho da maioria do povo brasileiro. A nossa querida presidenta Gleisi está aqui, vai falar com vocês já já. Está presente também os deputados Almir Pracidelli, deputado Zaratini, o deputado Luiz Turco já esteve aqui antes, o deputado Zé Mentor também, o Simão Pedro está ali fazendo ali ao vivo que eu estou vendo, muitas lideranças, mas especialmente Gilmar Tato, nosso candidato, pré-candidato ao Senado, enfim, lideranças e mais lideranças nossas, e especialmente cada um de vocês aqui presente, uma salva de palmas a vocês. Os nossos mais profundos e sinceros agradecimentos pela militância do nosso Estado e do nosso país. A manifestação espontânea no Brasil inteiro representa, acima de tudo, o que o Lula representa para nós, em especial para a nossa militância, mas para o conjunto do povo brasileiro. O que está acontecendo hoje, e a presidenta Gleisi vai falar aqui, é o mais profundo dos absurdos. Na minha avaliação, Gleisi, o que acontece pela Polícia Federal nos dias de hoje, o que acontece por algumas autoridades constituídas, é a operação na ilegalidade. E se a autoridade pratica ilegalidade,
pode estar induzindo qualquer cidadão e cidadã do Brasil também a praticar a ilegalidade. Esse é um verdadeiro absurdo, o que nós estamos assistindo hoje. Então aqui eu queria fazer esse desabafo, mas acima de tudo é preciso que cada um de nós saibamos o que está em disputa nesse ano, nessa conjuntura. O que está em disputa é por parte deles a continuidade do desmanche do Brasil, o processo de entreguismo que está em curso. O golpe não foi só tirar Dilma, não foi só tirar o PT, mas o golpe foi contra o povo brasileiro. O golpe foi contra o nosso projeto de soberania do nosso povo, quando resolve entregar o pré-sal para as multinacionais, quando desejam dar continuidade ao processo de privatização de Petrobras, do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, quando insinuam até em privatizar e vender a riqueza natural das nossas águas. É isso que está colocado na disputa dessa conjuntura. Portanto, meus companheiros e companheiras, cada um de nós devemos no dia de hoje se alimentar dessa energia presente aqui, do sonho de tirarmos o presidente Lula lá da cadeia para poder, junto conosco, percorrer esse Brasil, que representa, na verdade, o sonho do nosso povo. Com isso, meus companheiros e companheiras, aqui eu vou passar para a querida Gleice, que vai dar as orientações, acima de tudo, com as informações de Curitiba e para o dia de amanhã. Mas desde já, eu quero pedir a todos vocês que nos ajudem nesse processo de mobilização para uma grande manifestação no dia de amanhã, que a nossa presidenta aqui vai convocar. Um abraço! A luta é dura, mas a vitória é certa. Valeu! Nós com vocês! Alô, Marinho. Boa noite, companheiros e companheiras. Há mais ou menos 3 meses nós estávamos nesse mesmo lugar. Tivemos uma missa aqui, um ato muito bonito com o presidente Lula fazendo um discurso sobre o que significava a nossa resistência, sobre o que significava a esperança para o povo brasileiro naquilo que nós já tínhamos feito no governo dele. Mas sobretudo ele dizendo para nós, e nós com o coração apertado, que ele iria cumprir aquele mandado judicial, porque ele acreditava que a justiça podia ser feita, que ele não ia ser uma pessoa contrária a cumprir mandados judiciais, que ele ia cumprir e acreditava na justiça. 3 meses se passaram, 3 meses, e até agora nós não tivemos por parte da justiça, em relação ao presidente Lula, um único ato que pudesse continuar nos dando esperança. Essa é a realidade. E hoje, quando a gente tinha um fiozinho de esperança e que a justiça podia prevalecer no Brasil, nós vemos novamente uma decisão, eu não diria nem uma decisão, uma intromissão arbitrária e administrativa de um presidente de um tribunal regional, fazendo com que uma decisão judicial, sim, essa legítima, fosse descumprida. E uma conivência da Polícia Federal, um órgão executivo, uma conivência que é uma barbaridade em se tratando do que eles tinham que cumprir como órgão executivo. Uma conivência para adiar sucessivamente a decisão de soltura do presidente para dar tempo às manobras administrativas. O que nós tivemos hoje foi um fio de esperança, e um fio de esperança que vai ter que ser mantido nas ruas com a nossa mobilização. Nós tivemos um processo, companheiros, para vocês entenderem, uma ação que foi entrada na sexta-feira, portanto, antes de ontem, por 3 parlamentares nossos, o Paulo Pimenta, o Vadir Damusco e o Paulo Teixeira. Essa ação judicial, um pedido, um mandado de segurança, pedindo uma ação cautelar para a liberdade do Lula, se baseava num fato novo, que nós interpusemos na justiça, nós, o PT, dizendo que o presidente Lula, como pré-candidato a presidente da República, estava tendo tolhido seus direitos de participar do processo pré-eleitoral. Ou seja, ele não podia participar dos debates, ele não podia dar as entrevistas, ele não podia se manifestar, sequer deixaram ele gravar para o pré-lançamento da sua candidatura que nós fizemos em Minas. E isso estava contrário à Constituição, porque pela Constituição Federal, o presidente Lula tem os seus direitos políticos intactos.
Ele só vai ter os seus direitos políticos suspensos quando o Supremo Tribunal Federal julgar no mérito a ação que o condenou no TRF4, coisa que não tinha acontecido até agora. Então eles não podiam tolher o presidente de se manifestar na pré-campanha e também de nós registrarmos ele no dia 15 de agosto, como vamos fazê-lo. Mas eles estavam protelando isso. A juíza da Vara de Execuções Penais não deliberou sobre nenhum pedido que nós fizemos pelo PT. Simplesmente ignorou. Nós fizemos um recurso ao TRF4. E com base nisso, os 3 companheiros entraram com pedido de habeas corpus com uma decisão liminar do TRF4 sobre esse processo. O desembargador em plantão, vocês sabem que nós estamos em julho, e a Justiça brasileira tira férias, ou seja, não está trabalhando em julho. A maioria dos seus membros está viajando, inclusive os membros do TRF4. O desembargador em plantão, Dr. Favretto, com base nesse pedido, fez uma sentença muito fundamentada, dizendo que tinha um fato novo, para que ele pudesse decidir sobre um habeas corpus do presidente. E o fato novo era justamente o cerceamento do seu direito político. E fundamentou isso, fundamentou com a Constituição, fundamentou com decisões anteriores, fundamentou como sempre a Justiça Eleitoral tem se portado em relação a isso. E deu uma sentença maravilhosa. E aproveitou para dizer que a prisão em segunda instância do presidente Lula não estava justificada. Porque uma prisão em segunda instância, conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela tem que ser justificada e fundamentada. Porque ela se parece muito com uma prisão preventiva, aonde você justifica. Ela não é automática, mas não teve justificativa nenhuma. E ele argumenta isso. E no início desta manhã, a Polícia Federal recebeu o alvará de soltura do presidente. Eram cerca de 9h30 da manhã. E os nossos companheiros estavam lá. O alvará de soltura chegou. Aí sabe o que aconteceu? A Polícia Federal ficou enrolando até o juiz Sérgio Moro fazer um despacho, porque ele não pode decidir. Mas ele fez um despacho singelo, dizendo que ele não considerava o juiz Favretto legítimo para exarar aquela decisão. Como que um juiz de primeira instância não considera um desembargador que está em plantão legítimo para dar uma decisão? Pois é, mas ele colocou essa dúvida e mandou uma orientação para a Polícia Federal de que eles não deviam cumprir o mandato, porque com certeza isso não tinha base e legitimidade. E a Polícia Federal, um órgão executivo que tinha que cumprir uma decisão judicial, ficou enrolando, ficou fazendo marola, até que o doutor Gebran, que é o relator do caso do presidente Lula no TRF4, também exarasse uma decisão, dizendo que a decisão do juiz Favretto não servia. Ora, para algum juiz decidir um processo, ele tem que ser instado, tem que ter um recurso. Da onde que surgiu o recurso? O Moro não pode fazer recurso porque é juiz? Teria que ser um recurso do Ministério Público Federal, certo? Mas o Ministério Público Federal não se manifestou, não fez recurso contra a decisão do Favretto. Apenas esse Gebran, que se sentiu no direito, por ser relator do processo, de cassar a decisão do outro colega, que é igual a ele em termos de hierarquia. O outro colega que fez, o Dr. Favretto, disse: não reconheço a decisão, cumpra-se o mandado de soltura do presidente Lula, está ilegalmente preso e a Polícia Federal tem que cumprir. O que fez a douta Polícia Federal? Marola de novo. Ficou enrolando, dizendo que não ia cumprir, dizendo que estava, aliás, não disse que não ia cumprir, dizendo que estava tomando os procedimentos para soltura, fazendo exame de corpo de delito, fazendo não sei o que, até que o doutor Favretto diz: eu dou 1 hora para vocês decidirem que o presidente, para vocês para vocês cumprirem o mandato que eu dei, que é de soltura. O que fez de novo a polícia? Enrolou. Aí disse o seguinte: não, é que a decisão demorou para chegar, veio por um sistema errado. Aí depois de 1 hora veio pelo sistema certo. E enrolou 1 hora. E aí o que aconteceu? O presidente do TRF4, esse doutor Thompson Flores, conhecido nosso, né? Vocês lembram dele? Das declarações de imprensa que ele deu contra o presidente Lula, contra o PT, da chefe de gabinete dele que disse que Lula tinha que estar preso antes do julgamento do TRF4, vocês lembram dele? Pois é,
Esse senhor agora deu uma orientação à Polícia Federal administrativa, dizendo que não tinha que cumprir a decisão do juiz Favretto. Nós estamos lá ainda às voltas com a discussão. É possível até que o juiz Favretto se manifeste ou esteja se manifestando. Nós vamos recorrer da decisão. Mas é absolutamente ilegal o que está acontecendo. Isso põe às claras o que nós denunciávamos lá atrás. Põe às claras que o presidente Lula é vítima de uma perseguição. Que nós não temos judiciário que seja isento aqui no sul do país. Esperamos, contudo, que o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça possam corrigir isso que está aí. Nós vamos recorrer. Agora, se não tiver mobilização, se nós não formos às ruas, se nós não denunciarmos, se nós não falarmos em redes sociais, se nós não falarmos para fora desse país, eles vão continuar o que estão fazendo. As ilegalidades e as barbaridades. O que nós tivemos hoje, gente, é uma afronta ao Estado Democrático de Direito, à democracia nesse país, mas principalmente às instituições. Como acreditar nas instituições? Quem é que tem autoridade institucional nesse país hoje? O Temer? Não. Temer é um molando, não tem nem 3% de aprovação, não tem autoridade judicial, nem ele nem os seus ministros. Aliás, o Raul Jungmann, que é ministro da Segurança e que nós estamos tentando falar com ele desde o início da tarde, tem muito a explicar do que aconteceu com a Polícia Federal. Você sabe que ele disse para a deputada Maria do Rosário e para o nosso deputado que foi presidente da Câmara, o Maia, que ele queria cumprir a decisão, mas recebeu uma orientação do Thompson para esperar. Isso está registrado no ato, está circulando aí. Que tipo de ministro é esse que recebe uma orientação de um outro desembargador e não cumpre uma ordem judicial? É isso que virou o país? Qual é a estabilidade que nós temos? Qual é a autoridade, por exemplo, do legislativo brasileiro? Eu não vi o Rodrigo Maia se manifestar sobre isso, nem vi o Eunício se manifestar sobre isso. Eles são guardiões da Constituição, da democracia, vão falar o que a respeito disso? Vão aceitar? Vão achar que é normal, que é natural? E o judiciário brasileiro? Eu quero saber aonde é que está a autoridade institucional desse país. Nós tivemos há pouco uma greve de caminhoneiros que deixou o país de cabeça para baixo. Todo mundo ficou de cabelo em pé. Quebrou a economia brasileira, colocou no chão. O PIB que eles achavam que ia crescer 3%, não vai crescer e não vai chegar a 1%. Eles estão dizendo que é por causa da greve. A maioria da responsabilidade é do governo. Alta do preço da gasolina, alta do preço do gás, alta do preço dos serviços médicos privados, alta do preço da energia elétrica, alta do preço da água. É tudo responsabilidade do governo. A instabilidade são eles que estão criando. E eu me lembro que na greve dos caminhoneiros, eles queriam que a gente dissesse que não era justa a greve, que aquilo é um lockout. Podia ter sim manifestação lá dos patrões, mas era justa a reivindicação dos caminhoneiros. Era justa a reivindicação que não tivesse aumento do combustível, do diesel e da gasolina como estava tendo. Era justa a reivindicação do povo contra o aumento do gás de cozinha. Nós não vamos segurar nenhuma peteca para essa gente, não. Se eles não têm capacidade de administrar o país, eles que se ajustem com isso. Porque o que eles estão fazendo, em termos de instituição no país e de democracia, é um assinte, é uma vergonha. Nós queremos saber o que vai acontecer com o presidente Lula. Portanto, companheiros e companheiras, é hora de a gente enfrentar de forma vigorosa essa situação. Se depender desse TR-4, eles não vão soltar o Lula. Hoje nós tivemos o dia inteiro para liberar o Lula. E ficou claro que eles fazem o tempo inteiro manobra e golpe para não deixar o Lula sair de lá. Qual é o medo? O medo é que Lula saia, o medo é que Lula seja candidato e o medo é que Lula ganhe as eleições. Pois Lula vai ganhar a eleição mesmo que esteja preso lá. É só eles olharem as pesquisas. E vai continuar aumentando a popularidade de Lula. Eles não têm liderança política popular. Lula é a liderança desse país. Portanto, companheiros e companheiras, amanhã eu sei que é feriado no estado de São Paulo, não é no resto do Brasil. Mas mesmo que seja feriado, vai ser um dia de luta para nós. Nós não vamos arengar, não. Hoje nós tivemos manifestações em quase todos os estados brasileiros. A nossa militância, a base social que luta, foi para as ruas esperar a notícia da liberdade de Lula para comemorar.
mas também agora para protestar. E amanhã nós vamos estar reunidos sim. A partir das 10 horas da manhã nós vamos ter uma reunião da direção nacional do PT, lá na sede nacional do partido. E eu acho que dali nós temos que reunir a nossa militância e começar uma grande manifestação em São Paulo. Vamos nos reunir, vamos reunir os nossos militantes, as nossas lideranças, os nossos companheiros e de lá fazer uma grande manifestação para o Brasil. Incentivar que nós tenhamos manifestação em todos os lugares do país. Na frente da Justiça Federal, na frente dos fóruns, nas praças públicas, nas periferias, para dizer que nós não vamos aceitar isso. Porque a libertação de Lula não é uma libertação apenas de um homem, é a libertação da esperança de um povo. O povo brasileiro está cansado de sofrer, está cansado de pagar a conta desse golpe, está cansado do desemprego, está cansado de pagar o botijão de gás caro, está cansado de pagar a gasolina cara. Nós temos que lutar, nós temos a obrigação de lutar por esse povo. Portanto, gente, amanhã é a bandeira empunhada, é muita força de vontade e muita garra para enfrentar esses golpistas e esse judiciário do sul do país, que é uma vergonha para a democracia brasileira. É fora Moro, que tem lado político, é fora Thompson, Gebran, é fora esses juízes que não têm compromisso com o povo e com a democracia. Essa gente nunca pisou o chão de periferia. Essa gente não sabe o que é fome. Essa gente não sabe o que é sofrer, o que é desemprego. Essa gente não fez a metade, aliás, nem um terço das caminhadas que Lula fez pelos países. Eles não conhecem o Brasil. Sequer conhecem o Sul. Ou conhecem, ou melhor, eles conhecem aonde a elite pisa. Aonde quem ganha muito pisa. Eles conhecem essas férias que eles têm de 2 vezes por ano. As viagens que eles fazem para a Europa. A reivindicação que eles fazem de benefícios que eles querem, auxílio moradia, auxílio não sei o que lá. Essa gente não sabe o que é o sofrimento do povo. Mais de 85% do povo brasileiro ganha até 5 salários mínimos. Rala muito para poder sobreviver. É em nome desse povo que nós vamos para a rua. Porque esse povo tem uma esperança. A esperança e a confiança desse povo se chama Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente do Brasil. Então amanhã Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Brasil urgente! Lula presidente! Brasil urgente! Lula presidente! Brasil urgente! Lula presidente! Então amanhã a direção nacional vai estar reunida a partir das 10 horas na sede nacional do PT, lá na rua Silveira Martins, pertinho ali da Praça da Sé. Então tem metrô para chegar, tranquilo. Vamos concentrar ali, mas não é para concentrar só em frente à rua do PT. Nós vamos tomar a rua do PT, a Tabatinguera, emenda com a Praça da Sé, e vamos fazer uma concentração ali. E ali na concentração a gente tira as orientações do que fazer, tá certo? Podemos contar com vocês? Quem se compromete a estar amanhã lá, levante as 2 mãos. Então amanhã a gente aguarda vocês lá. Podemos chamar, pode ser às 11, né, Gleice? Pode ser. Às 11 horas, tá bem assim? Toma um bom café reforçado para aguentar o dia que pode ser longo. Então aguardamos vocês lá amanhã a partir das 11 horas. Mas chama mais gente, chama a família, chama os amigos e amigas, e vamos amanhã iniciar um processo, continuidade do processo de resistência, acima de tudo, de uma grande mobilização amanhã, tá bom, pessoal? Aquele abraço, valeu! Lula livre! Fogo para livrar o Lula! Só dispersou já. Falei com o Matia agora. Ou seja, vai continuar. Aquele da conta do povo que ganhou a parada. E uma vergonha da PS. Olha, é um sucesso da PF fazer. A gente
você fazer um live. Bom, gente, a gente está aqui. Vamos continuar ao vivo aqui pelos Jornalistas Livres. A gente quer agradecer muito o pessoal que está compartilhando. Tem muita gente compartilhando, porque a grande imprensa não está dando nada do que está acontecendo aqui. Vamos falar com o Gilmar Tato? Com licença, posso falar com você rapidinho? Tato, Gilmar, como que você acompanhou aí esse dia e como você está avaliando a mobilização para amanhã e para os próximos dias? Acompanhei com muita expectativa o dia, na esperança de que realmente o Lula pudesse ser libertado em função da decisão do desembargador, que estava de plantão, e era que realmente ele pudesse ser libertado, e isso não aconteceu em função dessas artimanhas de parte do Judiciário. Mas nós vamos continuar mobilizados. A presidente Gleisi acabou de anunciar que amanhã vai ter uma reunião do Diretório Nacional e está chamando toda a militância do PT, dos movimentos sociais, para estar amanhã lá na Rua Silveira Martins e continuar a mobilização. E ao mesmo tempo, os advogados estamos fazendo as tratativas no sentido de continuar essa batalha jurídica, no sentido de libertar o Lula. Porque é inocente, enfim, não tem sentido ele estar preso. E tem essa decisão do desembargador, e não tem sentido você ter lá um relator ou um presidente do TRF4 e mesmo o Moro, que estão de férias, ficar interferindo numa decisão do desembargador que está de plantão, que tem toda a legitimidade de tomar decisão para que o Lula pudesse realmente estar em liberdade. Então, é uma mistura de indignação, de esperança e momento de euforia, que acabou não acontecendo, mas a gente continua com esperança do Lula estar livre e poder andar por esse país e vender esperança para esse povo que está precisando, que está sofrendo muito pela essa situação que o Temer e esses golpistas deixaram nesse período que estão governando. Tá bom. Obrigada, Gilmar. Obrigada, viu? Bom, gente, acho que a gente vai encerrar. Vamos descer, porque a maioria do pessoal já desceu aqui do caminhão. E a gente volta lá de baixo se tiver mais novidade, tá bom? Obrigada.